Bom dia, irmãos. Bom dia, igreja. Estamos aqui reunidos para mais uma EBD. Faremos agora uma oração, pedindo direcionamento a Deus, sabedoria, para que façamos o que Ele tem para nossos planos. Vamos fechar nossos olhos, os nossos filhos também que estão nos acompanhando, darmos as mãos e estarmos agora em espírito de oração. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, quero te agradecer mais uma vez por uma manhã de domingo. Estamos aqui reunidos na sua casa, para louvarmos e agradecemos ainda mais o seu nome. Nos dê sabedoria, meu Pai, para que possamos fazermos uma direção, lermos a palavra, também escutarmos a palavra do pastor e além de escutar, disseminar para nossos irmãos. Obrigado por nos proteger e também nos livrarmos do mal. E essa oração faça em nome de Cristo. Amém. Agora eu vou pedir à igreja para abrirem suas Bíblias no livro de Salmos, o capítulo 63, e o versículo primeiro, versículo número 1. Salmos 63, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Amém? Cantemos agora Deus forte. Outra leitura bíblica. Abrimos agora a Bíblia no livro de Deuteronômio, o capítulo 33, o versículo 27. Deuteronômio 33 é o capítulo e o versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: O Deus eterno é a tua habitação, por baixo de ti estende os braços eternos, ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Nosso Deus é um Deus forte, um Deus bondoso, misericordioso e principalmente um Deus infinito. Vamos cantar agora infinitamente mais.
de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais nas nossas vidas, infinitamente mais na tua igreja, infinitamente mais. Amém. Irmãos, estamos passando um momento, às vezes repetitivo, toda direção falamos, mas é um momento atípico, um momento triste. Estamos perdendo vidas, pessoas ficando doentes, pessoas ficando desempregadas. Mas o que nós não podemos perder nunca, jamais, é a nossa fé, irmãos. Porque Deus é forte, como disse o primeiro cântico, Deus forte, e infinitamente mais é o amor que Ele tem por nós e o desafio que Ele sabe que nós somos capazes de superar. Ele é forte para nos proporcionar passarmos por esse momento e mais forte ainda para nos dar esse desafio, porque sabemos que superamos. Por isso, irmãos, sempre fé no infinito Deus que nós temos e na força que Ele tem para nos salvar. Amém? Encerrarei agora com uma oração. Você que está assistindo, segure a mão da sua esposa, do seu marido, do seu filho e com muita fé vamos orar, porque dias melhores virão. Senhor Deus e amado Pai, quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui, cantarmos, engrandecemos ainda mais o seu nome, com força e infinita bondade que o Senhor tem. Obrigado por nos dar saúde e o alimento necessário para que tenhamos vida e passemos por esse momento. Momento turbulento ou não, é um momento que o Senhor nos proporciona e que o Senhor entende que somos sábios e capazes de superá-lo. Mais uma vez, sou grato por essa palavra, a palavra também agora que será dada pelo pastor e ministrada por ele, e que não apenas escutemos, e que disseminemos ela para que possamos ganhar vidas e salvar almas, meu Pai. Essa oração eu faço em nome de Cristo. Amém. Pastor, agora com a palavra. Olá, muito bom dia. Que alegria podermos mais uma vez estar aqui juntos para mais uma EBD online. Hoje, domingo, dia que separamos, para cultuarmos ao Senhor, normalmente como igreja reunida,
Nós devemos, na verdade, cultuar o Senhor todos os dias, né? Nossa vida deve ser um culto ao Senhor, mas hoje, normalmente, nós separamos, né, para um tempo diferente, onde podemos estar junto com os nossos irmãos reunidos, né, no salão onde cultuamos ao Senhor, e temos esses tempos de refrigério, de caminhar juntos, né? Bom, nós vamos continuar, né, nossos estudos no livro de Apocalipse. Nós vamos começar o capítulo 2, falando sobre a carta da igreja, a carta para a igreja de Éfeso, né? E vamos então tratar desta carta, desta igreja. Nós vamos fazer a leitura do texto sagrado, capítulo 2 de Apocalipse, versos de 1 a 7. Nós vamos olhar agora os próximos 2 capítulos, olhando para 7 cartas, né, das igrejas do Apocalipse. Carta da igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? Vamos, então, nos próximos domingos, tratar destas cartas a estas igrejas. Semana passada nós falamos da glória do Filho, né, da glória de Cristo entre nós, né, e do Cristo glorificado, do Cristo, da glória desse Cristo entre nós, e aquele que nos salvou, nos regenerou e que voltará, né? Aquele que é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim, é o que voltará também para nos buscar. Muito bem, carta à igreja em Éfeso, Apocalipse 2, 1 a 7. Eu estou com a versão da Bíblia Almeida, revista e atualizada, né? Como nós costumamos chamar, a ARA. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do teu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Muito bem, nós vamos então dar início aqui, né, na carta de Éfeso, nosso tema é Éfeso, quando o amor esfria. Quando o amor esfria. Esse é o tema que vamos dar para essa parte, né, do nosso estudo. Éfeso, quando o amor esfria. Vamos orar pedindo para que Deus nos guie, nos dê sabedoria e entendimento da sua gloriosa palavra. Pai querido, nós somos gratos ao Senhor pela tua bondade, pelo teu amor leal, pelo teu amor constante, pelo teu amor que nos faz entender a tua graça. É o teu amor que nos capacita, é o teu amor que nos fortalece, é o teu amor, ó Pai, que nos sustenta
com a Tua graça para vivermos a vida cristã. Deus, nós queremos pedir nesta hora que o Senhor fale aos nossos corações por intermédio do estudo da Tua Palavra e que através de olharmos para essas cartas que o Senhor mesmo mandou a estas igrejas, possamos ser ensinados, edificados e que possamos, ó Deus, não repetir os erros dos quais eles cometeram, ó Pai, e que nós possamos de fato agradar ao Senhor em todas as coisas. Abençoa-nos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós já lemos o texto, então, Éfeso, quando o amor esfria, né? Esse é o nosso tema para esta carta, né? O falecido Franz Schaeffer observou certa vez que o significado da palavra cristã foi reduzida praticamente a nada. Porque a palavra cristã, como um símbolo, agora significa tão pouco, né? Ela passou a significar quase nada, na verdade, né? O termo cristão no uso contemporâneo pode significar alguém que não é judeu, quem vive em um país cristão, alguma coisa nesse sentido, ou quem está em oposição, por exemplo, ao budismo, ao islamismo ou qualquer outra coisa assim. Qualquer um que reivindica qualquer tipo de fidelidade a Cristo, então ele se diz um cristão. O termo evangélico está seguindo a mesma tendência de imprecisão. O mundo parece estar confuso sobre o que é um cristão, e também, hoje, o que de fato é um evangélico, né? Os cristãos são aqueles que estão salvos e se uniram a Deus através de Jesus Cristo. Cristão é aquele a quem Deus escolheu antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível e que vive para o Senhor. Então essa é uma definição clara. Deus escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação no Espírito, pela verdade da fé. Isso é ser um cristão. E nós poderíamos ler inúmeros textos que nos comprovam isso. Como resultado, que eles exerceram a fé salvadora em Jesus como seu Salvador, exerceram essa fé em um único Salvador, o Senhor Jesus Cristo, se arrependeram de seus pecados. Deus perdoou os seus pecados, os tornou seus filhos, transformou-os em novas criaturas e hoje ele é habitado pelo Espírito Santo. Muitas coisas caracterizam os cristãos, incluindo o modo reverente que eles devem ir a Deus. Eles devem imitar o Senhor, eles devem viver em santidade, em obediência, mas a característica suprema do cristão é o seu amor ao seu Senhor e Deus. Quando desafiado a citar um único mandamento da lei, Jesus respondeu em Mateus 22, 37, 38. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente. Esse é o primeiro e o grande mandamento. E ele desafiou seus discípulos por amor, fazer do Senhor a prioridade máxima em suas vidas. Em Mateus 10, 37, deixa eu só deixar marcado aqui o Apocalipse, que a gente vai voltar para ele. Em Mateus 10, 37, nós temos também uma clara referência aqui, né? Que o Senhor nos dá do que é essa questão de ele ser a prioridade máxima, principal das nossas vidas. Mateus 10, 17. Tá difícil aqui, mas vou chegar lá. Diz assim, né?
Perdão, eu falei 17, é 37, perdão, tá bom? Mateus 10, 37 a 39, ele diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. E quem todavia perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Então note, né, que Mateus 10, 37 ao verso 39, mostra claramente, né, como devemos ter Cristo como nossa prioridade máxima. Em João 14, 21, Jesus vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Então, esses são os verdadeiros filhos de Deus, esses são os verdadeiros, de fato, cristãos, né? Eles amam Jesus Cristo, eles andam com Jesus Cristo, né? Muito bem. As 7 igrejas abordadas nos capítulos 2 e 3 eram igrejas reais, né? Quero que isso fique bem claro aqui, não era fictício aqui o que João está falando. Não, ele está escrevendo para igrejas que existiam. Mas é interessante que nós podemos observar na vida destas igrejas algumas características que ao longo da história nós também vemos nas igrejas as quais nós conhecemos e das quais até podemos até de alguma forma ter frequentado ou ainda frequentarmos, né? Então parece que é não que João tinha essa intenção necessariamente, mas parece que é uma duplicidade aqui, né? Embora eram igrejas reais e dirigidas a igrejas reais, nós vemos repreensões e coisas erradas que aconteciam naquelas igrejas, é muito semelhante ao que nós vemos na história da igreja. Não necessariamente Éfeso representa uma época, Pérgamo representa outra, Tiatira representa outra, Laodiceia representa outra. Não, nós vamos ver elementos da igreja de Éfeso no dia a dia, em algumas igrejas, né? Talvez até entre nós mesmos, talvez possamos avaliar ou ver alguma característica, talvez aí como o esfriamento do amor, né? Isso pode acontecer, hoje tem acontecido também, né? Então são características que fazem parte ainda, infelizmente, da vida das igrejas, né? Então há uma duplicidade, digamos assim, embora não seja a intenção do autor profetizar como seria o andamento da igreja ao longo dos séculos, né? Creio que o autor nem esperasse que a igreja fosse passar tantos séculos, né, como tem chegado. Talvez ele aguardasse o retorno, né, o arrebatamento da igreja bem antes do que ele pudesse chegar como nós chegamos hoje, né? Muito bem, eram igrejas então reais, né? Como eu disse, algumas coisas que a gente vê duplicado, né, no tempo e apresentam aqui, né, os tipos de igreja, né, que geralmente estão presentes em todas as eras da igreja, né? 5 das 7 igrejas, à exceção de Esmirna e Filadélfia, foram repreendidas por tolerarem o pecado em seu meio. Não ocorre algo incomum também, né, nas igrejas desde então. Quantas igrejas toleram o pecado? Quantas igrejas toleram qualquer tipo de pecado, né? Então, na verdade, nós temos aqui uma coisa que nós vamos ver, de modo geral, em muitas igrejas ao nosso redor, né? Apesar de Cristo ter se dirigido à igreja de Éfeso de uma maneira como a primeira que a gente recebe aqui, né? Talvez seja pelo fato dela ser uma das mais proeminentes das 7, né? Talvez uma igreja mãe cujo ministério atingiu as outras 6 ou foram até fundadas pelas outras 6, né? Então o conteúdo dessa primeira carta forma o padrão para as outras.
Ela contém características correspondentes à igreja, características sobre o correspondente, a igreja, a cidade, o louvor, a preocupação, a ordem e o conselho, né? Quem é o correspondente? Quem é que escreve? No versículo 1 diz quem é que escreve, né? O versículo 1 diz, eu estou aqui deixa eu voltar lá para Apocalipse. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda pelo meio dos 7 candeeiros. Só antes da gente entrar, né, sobre necessariamente, diretamente aqui, quem é o correspondente, vale nos lembrar aqui que aparece, né, a palavra anjo, né, ao anjo da igreja. Como também aparece no versículo 20, aos anjos das 7 igrejas, né? A palavra literalmente significa mensageiro, né? Mensageiro. Embora ela possa significar anjo, né? E tem esse significado ao longo do livro. Aí nós vamos ter uma interpretação tradicional que vai dizer que o anjo da igreja aqui é o pastor, né, o líder da igreja. E alguns vão achar que é ela, é ele. Alguns vão indicar aí que esses mensageiros então são os presbíteros e cada um representa uma igreja. Enquanto há uma interpretação um pouco diferenciada dizendo que há algum tipo de anjo, né, que cuida da igreja. Sinceramente, eu tenho certas dificuldades com ambas as interpretações e ambos entendimentos, né? Porque eu dificilmente vou tender, em primeiro lugar, para achar necessariamente aqui, e você está livre para discordar, talvez a interpretação tradicional faça parte do seu entendimento sobre isso. Mas ele diz, né, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, né? Aqueles que têm 7 candeeiros nas suas mãos. Eu tenho dificuldade de atribuir anjo aqui ao presbítero, ao líder, mas também vou ter certa dificuldade de achar que a igreja tem um anjo que ia receber aquilo, né? Então segue aqui para mim um certo mistério de entendimento, porque quando nós vamos estudar e interpretar um texto, nós temos que avaliar como que aquela palavra foi usada. Se nós pegarmos na ideia de mensageiro, podemos até falar de um pastor. Mas João vai usar anjo em diversos, essa mesma palavra, e vai falar de anjo, mas não se referindo a um pastor. Então, seria incoerente eu achar que aqui ele está se referindo a um líder, a um presbítero, e nas outras vezes não, ele vai estar se referindo a um anjo mesmo. De certa forma, parece-me que há um mensageiro, então, para a igreja. Talvez não necessariamente um anjo, como a gente entende na concepção da palavra, mas alguém que levaria essa mensagem, ou alguém que seria o mensageiro dessa igreja, em que João então escreve. Então temos aqui uma certa dificuldade, né, de interpretação, mas que vamos tentar nos próximos estudos também voltar nesse tema, neste assunto, porque sempre vai ser dirigido a um anjo da igreja, e falar mais um pouco sobre essa questão. Mas por hora vamos ficar com isso. Mais importante de quem é que recebe é quem fala. Ou seja, quem está aqui mandando a carta é o próprio Senhor, né? Porque é aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas e o que anda no meio de 7 candelabros de ouro, que já foi identificado no capítulo 1, no verso 20, e é identificado como o Senhor Jesus.
Então, o escritor não dá nome, mas a descrição deixa bem claro quem ele é, o glorioso Senhor da igreja, o Senhor exaltado, ou seja, aquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Então, essa descrição é tomada do próprio Cristo na visão de João, e na verdade Cristo identifica com cada um dessa maneira, os 5 primeiros, as 5 igrejas, usando frases dessa visão. E isso reforça o fato de que ele é o autor das cartas, que são sua palavra direta através do apóstolo João às congregações locais e igreja que ele, nos anos seguintes, as igrejas que nos anos seguintes ainda existirão e que deverão viver ou seguir o padrão que Cristo deu. Como já falamos anteriormente, as 7 estrelas representam os líderes das 7 igrejas. E aqui eu tenho uma dificuldade, de falar ao anjo e identificá-lo como líder, e depois ele vai dizer aquele que tem os 7 líderes, ou as 7 estrelas. Então, eu acho que seria dúbio colocar desta maneira. Então, eu sinceramente não consigo avaliar aí que seja o presbítero ou o líder da igreja local, tá bom? Mas uma espécie de mensageiro, talvez angélico ou não, mas ainda carece de um pouco mais de avaliação para que eu lhes traga uma posição mais definitiva, tá bom? Então, como eu disse, ele está mandando para essa igreja e Cristo diz que está com eles nas suas mãos direitas, indica que eles são seus ministros, estão sob seu poder, estão sobre seu governo soberano, que é usado para a igreja, e Cristo usa para a igreja através dos seus líderes humanos. Então, e Cristo é aquele que anda no meio das 7 igrejas, anda no meio desses candelabros, então, de ouro. Bom, então primeiro aí nós temos o correspondente. Segundo, nós temos a igreja. Qual é a igreja que recebe? Quem é que está recebendo? Quem é esta igreja? O anjo da igreja em Éfeso. Então, a congregação de Éfeso, que tem uma rica herança. O evangelho foi introduzido naquela cidade por amigos e parceiros próximos de Paulo no ministério, possivelmente Priscila e Áquila. Eles logo foram acompanhados pelo eloquente pregador e poderoso debatedor Apolo. Então Priscila, Áquila e Apolo lançaram as bases do ministério de Paulo em Éfeso. Eles lançaram as bases do ministério de Paulo em breve. O apóstolo Paulo então parou brevemente em Éfeso, perto do fim da sua segunda viagem missionária, conforme Atos 18 diz. Mas seu verdadeiro ministério naquela cidade ocorre em sua terceira viagem missionária. Então ele, chegando em Éfeso, encontrou pela primeira vez um grande grupo de crentes, seguidores de João Batista, vivendo com aquela ideia do Antigo Testamento. E depois de pregar o evangelho a eles, batizou-os em nome do Senhor Jesus Cristo. E isso então deu um pontapé, digamos assim, maior ou inicial à obra de Paulo na construção da igreja em Éfeso. Um trabalho que duraria aproximadamente 3 anos, ali na região de Éfeso e Mileto. Mais tarde, a caminho de Jerusalém, perto do fim de sua terceira viagem missionária, ele ensinou os presbíteros da igreja de Éfeso os princípios essenciais da liderança cristã, Atos 20, 17 a 38, a essência que ele mais tarde expandiu nas suas epístolas pastorais. Então, Paulo e Timóteo serviram como pastor da igreja em Éfeso, Onesíforo e Tíquico, 2 companheiros de trabalho de Paulo, que também ministraram ali em Éfeso. E de acordo com o testemunho dos pais da igreja primitiva, o apóstolo João passou as últimas décadas de sua vida em Éfeso, a partir do qual ele provavelmente escreveu as 3 primeiras epístolas, em que se
em que ele então escreve, né, aquelas cartas, ele era sem dúvida, né, sem dúvida ele foi levado, né, da igreja de Éfeso quando foi preso na ilha de Patmos, né. Os eventos dramáticos e marcantes que acompanham o nascimento da igreja de Éfeso, né. O ministério de Paulo afetou profundamente não só a cidade de Éfeso, né, mas também toda a província da Ásia. Como observado anteriormente, foi sem dúvida durante este tempo que o resto das 7 igrejas foram fundadas. Então Deus sobrenaturalmente, soberanamente, confirmou Paulo como seu porta-voz através de uma série de milagres espetaculares que lá aconteceram, registrados no livro de Atos, capítulo 19. A tentativa, né, de atrapalhar o sucesso de Paulo, um grupo de judeus pretensos exorcistas foram espancados e humilhados por um indivíduo endemoniado, e a derrocada da propagação e consternação e medo por toda a cidade, fazendo com que o nome do Senhor Jesus fosse então ampliado. Então Paulo está ali, ele foi ali para pregar o evangelho para aquela igreja. Quando João está escrevendo, né, o Apocalipse, a igreja de Éfeso já tinha há mais de 4 décadas de existência, né? E já há tempos que Paulo já tinha passado por lá quando João escreve esta carta, né? Na sequência aqui, então, depois de falarmos, né, sobre a igreja, vamos falar um pouco sobre a cidade de Éfeso. Apesar de não ser a capital, né, Pérgamo era a capital oficial da província, Éfeso era a cidade mais importante da Ásia Menor, né? Era uma cidade, de fato, bastante importante. O governador romano residia na cidade de Éfeso e a população era estimada em torno de 250 mil a 500 mil pessoas, né? Ou seja, era uma cidade grande para aquela época, né? Tinha um porto, né, ali naquela região de Éfeso, era estrategicamente localizada, mas Éfeso também era bem famoso porque lá era o centro do culto a Artemis, né? O centro do culto a deusa Artemis, Diana. Um ponto de grande orgulho cívico, na verdade, para eles, né? O templo e ali deles, o santuário interior era supostamente inviolável, né? Então era um templo ali bastante interessante para aquela época e havia uma adoração vil, né? Aquela deusa, né? A Artemis, a Diana. Então havia essa questão desse culto, né, aos deuses pagãos lá também, o ídolo, né, havia uma grande idolatria, na verdade, naquela cidade extremamente pagã. Muito bem, agora vamos olhar mais propriamente alguns elementos mais importantes, por assim dizer, do texto. Já fizemos aí uma contextualização geral, tanto da igreja, da cidade, das pessoas ali, para quem foi escrito, quem recebeu e todas essas coisas. Então, vamos olhar um pouco agora, mais propriamente para o texto e, na verdade, não sei se o nosso tempo aqui vai ser totalmente suficiente, né? Mas vamos tentar, pelo menos, passar um pouco aqui sobre esse texto para que nós possamos entender. Versos de 2, 3 e 6 diz o seguinte, versículo 2 diz: Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tem perseverança, suportastes as provas por causa do teu nome, e não deixaste de esmorecer. Tens, contudo, a teu favor, que odeias, versículo 6, né? As obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então nós temos aqui nessa parte os elogios, por assim dizer, que Jesus envia para aquela cidade, né? O Senhor conhece aquela igreja, cada uma daquelas igrejas, não é um conhecimento gnóstico, mas realmente um conhecimento de quem está ali andando e conhecendo e vivendo com aquela igreja.
O Senhor da igreja sabe tudo o que deve saber sobre a igreja, tanto de bom quanto de ruim. O conhecimento dele é perfeito, né? É evidente em cada letra como o Senhor condena ou elogia as igrejas. Repreende por suas falhas, mas também elogia. Jesus repreendeu a igreja de Éfeso, mas também a elogiou, né? Fala das suas obras, da sua labuta, do grande trabalho, da perseverança que denota paciência em circunstâncias difíceis, né? Paciência em grandes tribulações, em dificuldades, né? Talvez eles foram corajosos diante do sofrimento, diante da perda. Eles permaneceram nesse aspecto fiel. Outro aspecto digno de louvor dos crentes de Éfeso foi que eles se recusaram a tolerar os homens maus. Eles mantiveram um nível elevado do santo padrão de comportamento. Eles rejeitaram ali o pecado, né? E sem dúvida eles praticaram a disciplina na igreja. Paulo já tinha dito que eles realmente passariam por dificuldades e, na verdade, eles seriam colocados a provas, porque, de fato, dentro do próprio rebanho surgiriam homens maus. Paulo já tinha dito isso lá em Atos 20, né? Então, os falsos mestres, que são sempre um perigo constante para a igreja, eles haviam também penetrado lá na igreja de Éfeso, e talvez seja por isso que aqui nós temos, né, essa questão olha, vocês realmente lutaram no meio da dificuldade, vocês realmente foram fiéis no meio da dificuldade, vocês odeiam as obras dos nicolaítas, que também são mencionados na carta de Pérgamo. Eles não são identificados nunca positivamente, né? É uma heresia vinculado a Nicolau, um dos 7 homens, né, nomeados para supervisionar a distribuição de alimentos em Atos 6. Né? Vamos dar uma olhadinha lá. Atos 6. Diz assim: naqueles dias, deixa eu pular aqui, eu ia começar o verso 1, mas não é o verso 1. Vamos lá, verso 5. Atos 6, 5. O parecer agradou toda a comunidade e elegeram Estevão, um homem cheio cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito da Antioquia. E este homem é possivelmente aquele que se torna o líder dessa seita, ou a influência dessa seita dos nicolaítas, ou seja, era um falso crente, um apóstata, e dali surgiu os nicolaítas, né, que representavam o seu ensino. O nicolaísmo levou as pessoas à imoralidade e à maldade, né? Então, eles odiavam as obras dos nicolaítas, né, envolvidos em tentações sensuais que levavam à imoralidade sexual, a comer carne e coisas sacrificadas a ídolos, sem levar em conta a ofensa do comportamento, tudo em nome da liberdade cristã. Então, veja que nós temos aí, e Jesus está falando, esta igreja não tolera os nicolaítas, não tolera o falso ensino. Então, odiava os ensinamentos heréticos, e por isso eles foram elogiados. Então, nós temos aqui o elogio, mas temos também aqui a repreensão. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Versículo 4 do capítulo 2 de Apocalipse. Apesar de de ser louvável, né, o que eles lutaram e que eles fizeram, mas havia aqui uma falha fatal. Apesar de eles terem mantido uma ortodoxia doutrinal e continuando a servir a Cristo, mas esse serviço acabou se tornando em uma ortodoxia mecânica. Embora eles tivessem certo amor no início, mas eles perderam isso. Eles perderam isso. E é interessante, irmãos, e isso cabe para nós, porque a ortodoxia é uma doutrina
sã, correta, né? A doutrina reta. A ortodoxia ela deve ser seguida pela ortopraxia, ou seja, a prática correta, ou seja, a doutrina determina a minha prática, aquilo que eu aprendo, aquilo que eu vivo, aquilo que eu ouço vai determinar a minha prática, então a ortodoxia determina a minha ortopraxia. Mas essas duas realidades, sem a ortopatia, sem o sentimento correto, sem a devoção correta, elas se tornam frias e na verdade acabam nos tornando legalistas. Nos tornamos crentes mecânicos. Fazemos tudo mecanicamente. Então eles deixaram o primeiro amor. O primeiro amor, né, inclui esse amor a Deus, o amor a Cristo, o amor pelos irmãos, o amor pelos perdidos. E o amor deve ser seguido como uma obediência. O perigo dessa situação é ilustrado pelo desastre que seguiu, né, da nação de Israel quando perdeu o amor por Deus. Jeremias vai repreender o povo por ter abandonado o seu amor a Deus. Vamos ler Jeremias 2, 2 a 13, só para nós termos uma noção de como é que o que nos leva ao esfriamento espiritual, né? O que nos leva ao abandonar esse amor pelo Senhor. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 2, versos 12 e 13, versos 2 a 13, diz assim: a mim veio a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembra-me de ti e da tua afeição, quando eras jovem, e do teu amor, quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoravam se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem, onde está o Senhor? Que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizeste abominação. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Então veja, isso foi o abandono do primeiro amor. O profeta Ezequiel também vai retratar isso. Eles confiaram na beleza dos outros deuses e se prostituíram. Está lá em Ezequiel 16, versos de 8 a 15. Então a perda de uma relação de amor vital com o Senhor Jesus Cristo abre as portas para a apatia espiritual, para a indiferença aos outros, para o amor ao mundo, para o compromisso com o mal. O bom senso, em última análise, é perdido, e a morte da igreja é o que vai acontecer. Apesar de sua aparência externa robusta, um câncer espiritual mortal foi crescendo no coração da igreja de Éfeso. Agora, qual é a ordem do Senhor? Versículo 5 de Apocalipse, capítulo 2.
que diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O grande médico enviou uma receita para os efésios, para que fossem curados desse câncer, desse mal-estar espiritual. Primeiro eles precisavam lembrar de onde caíram. E literalmente continuar a lembrar. O esquecimento é muitas vezes a causa inicial do declínio espiritual. E os efésios precisavam reconhecer a gravidade de tal lapso. Em segundo lugar, eles precisavam se arrepender de uma rejeição deliberada de seus pecados, porque deixar de amar a Deus com todo o coração, alma, mente e força é pecado. Por fim, eles precisavam demonstrar a genuinidade do seu arrependimento, fazer as obras que eles faziam no início. Eles precisavam recuperar a riqueza do estudo da Bíblia, da devoção, da oração, a paixão pela adoração que outrora havia os caracterizados. Richard McHugh escreve que o confronto dos modelos de igreja de Éfeso com Jesus, os crentes deveriam enfrentar. Primeiro, o confronto feito com amor, com o objetivo de restauração. Segundo lugar, o incentivo da correção ao pecado. Eu falei o confronto, mas é a questão de uma confrontação, né? Essa é a palavra certa, perdão. Terceiro lugar, Cristo abertamente, de forma concisa, afirmou o problema. Em quarto lugar, disse-lhes como ser restaurado. Lembra do seu passado, se arrependam dos seus erros e voltem ao seu melhor. Quinto lugar, Cristo colocou com clareza as consequências de não obedecer. E em sexto lugar, ele escreveu com a expectativa de que eles iriam responder positivamente que Jesus diz à sua igreja. Então, ressaltando a gravidade da situação, Cristo adverte os efésios a tomar as medidas necessárias para recuperar seu primeiro amor por ele. Ele exigiu que eles tivessem que mudar ou seriam castigados. Ou vocês mudam, ou eu vou a vocês e vou remover o teu candeeiro do seu lugar, a não ser que você se arrependa. A vinda para a qual Cristo se refere não é a sua segunda vinda, mas a vinda em juízo para a igreja local, naquele local. O não cumprimento do aviso seria levá-lo a remover o candelabro, o símbolo da igreja, tirar do seu lugar. Cristo ameaçou com o julgamento divino que traria o fim da igreja em Éfeso. E por fim, o conselho: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A carta termina com uma exortação e uma promessa. A exortação de Cristo é: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa exortação fecha cada uma das 7 cartas. Ela enfatiza aos crentes a responsabilidade de serem sóbrios, de prestar atenção à voz de Deus. Não podemos deixar de escutar a voz de Deus através das Escrituras. O uso do substantivo plural igrejas significa a natureza universal deste convite, a cada vez que ele aparece. Este apelo não pode ser limitado apenas a um grupo de vencedores em uma igreja, mas deve ser aplicado a todas as igrejas. Cada igreja precisa ouvir as mensagens. A promessa, assim como foi feito por eles, e também nas 6 cartas, é dirigida ao que vence. O termo não se refere àqueles que alcançaram um nível mais elevado de vida cristã, mas identifica todos os verdadeiros cristãos. Todos os verdadeiros cristãos são vencedores por meio de Cristo Jesus. Então o apóstolo João define dessa maneira em sua primeira epístola: porque aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todos os verdadeiros crentes são vencedores pela graça e pelo poder de Deus. Vencem o poder da condenação do sistema mundial do mal. Cristo promete ao vencedor
tanto de Éfeso quanto para nós, que eles vão comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A árvore da vida ela foi apresentada lá em Gênesis 2 para nós. A árvore que, junto com a árvore do conhecimento do bem e do mal, estavam juntas. O homem escolheu errar. Uma escolha deliberada. Naturalmente que prevista, e não só prevista, mas planejada pelo próprio Deus. E Deus proíbe então, manda esconder esta árvore da vida, para que o homem também não comesse dela. A árvore da vida simboliza assim a vida eterna. O paraíso de Deus é o céu, aonde os cristãos, os verdadeiros crentes, permanecerão por toda a eternidade. O exemplo da igreja de Éfeso adverte que a ortodoxia doutrinal e de serviços exteriores não compensam um coração frio. Os crentes devem prestar atenção cuidadosamente no conselho de Salomão. Vigiai sobre o seu coração, com toda a diligência. Você tem que olhar para o seu coração com toda a diligência. Porque dele procede a fonte da vida. Vamos olhar o texto da maneira que está aqui. Eu fiz aqui só uma anotação, mas deixe-me ler. Deixe-me ler o texto, porque ele é muito importante para nós. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aqueles cujo amor se esfriou, fariam bem em prestar atenção à exortação de Oséias dirigido a Israel. Vamos olhar aqui o que o Senhor fala através de Oséias para a nação de Israel. Capítulo 14 de Oséias, versos de 1 a 3. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, porque perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará, não iremos montados a cavalo, e não mais diremos a obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Versículo 4. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Que nós possamos, irmãos, viver da maneira correta, como cristãos que amam ao Senhor. Que o exemplo da igreja de Éfeso possa ficar gravado nos nossos corações, a fim de que não caiamos na frieza espiritual, mas que andemos da maneira que agrade ao Senhor. Como eu disse, esta exortação se aplica aos nossos dias. Quantas igrejas hoje, quantas pessoas hoje, quantos crentes hoje estão vivendo uma vida espiritual fria? Que Deus nos perdoe, que Deus nos ajude a reacender a chama do primeiro amor e que voltemos às boas obras, as obras de salvação, as obras que realmente trazem aquela alegria de servirmos ao Senhor. E se nós não perdemos ainda, não deixemos esmorecer, vamos permanecer firmes andando com o Senhor. Obrigado pela sua atenção. Terminamos aqui a nossa lição de hoje, a igreja de Éfeso. Semana que vem, Esmirna, a igreja que sofre. Vamos falar da igreja de Esmirna. Então vamos falar 7 domingos, cada domingo uma igreja, cada domingo uma lição. E depois vamos entrar, talvez naquela parte que o pessoal mais espera. Aquela parte mais difícil, mais cheia de detalhes, Tá bom? Hoje à noite, 18 horas, culto. Você é nosso convidado para estar conosco aqui na rua Júlio Campos Rodrigues, número 180, no bairro de Piraporinha, em Diadema. Um outro detalhe só que eu depois acompanhei a aula de domingo passado, E se eu fiz isso hoje também, me perdoe, mas na aula do domingo passado eu chamei João de Paulo um monte de vezes, Pelo menos umas 4 ou 5 vezes eu estava
chamando João de Paulo. E talvez eu tenha feito isso hoje de novo, tá? Não se preocupe não, mas quando eu estiver me referindo ao Apocalipse é João, tá? Esquece Paulo. é mania, tá certo? Então você é nosso convidado hoje à noite, amanhã nosso devocional diário, também aqui no canal da IBBN Diadema, tá bom? Grande forte abraço para você, um ótimo domingo, aproveita a tarde, cultue ao Senhor na sua igreja no domingo à noite, onde você estiver, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que você possa estar realmente firmado no Senhor. Um domingo feliz para você, grande forte abraço, até amanhã no nosso devocional diário, senão, domingo que vem, aula 7, né? Esmirna, a igreja que sofre. Tchau!